Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo na continuação do nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, o item 4. Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Está lá em João, no capítulo 18, no versículo 37. Os diferentes categorias de mundos habitados. A sombra coletiva sempre impõe aos homens e mulheres que lhe padecem as injunções mediante aquela que lhe é própria. A disputa pela conquista dos lugares transitórios de proeminência e domínio no concerto social e na cultura de cada época, elevando os pigmeus atormentados que se notabilizam pelas excentridades ou astúcias, perversidades ou heranças ancestrais para deslumbrados e iludidos exibirem assim o triunfo externo sobre as demais criaturas, embora muitas vezes sobre os camatelos da frustração, do vazio existencial, das tormentas, das ambições desmedidas. Ser rei significava no passado a conquista de uma condição que se atribuía como divina, conforme os parâmetros da loucura, apresentando-se superior aos outros, que lhe deviam prestar subserviência, como se a sua fragilidade orgânica estivesse indene à presença do sofrimento, da solidão, da amargura, da velhice, da doença e da morte. A exaltação do ego exacerbava-lhe os interesses e anestesiava-lhes o discernimento, que, bloqueado, deixava a personalidade conduzir-se, como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação, crendo-se indestrutível, egoisticamente, tudo girando em torno do seu umbigo. Imaturos psicologicamente, tais indivíduos acreditavam nessa fantasia, disfarçando-se com indumentárias exóticas e nababescas, que apesar disso não lhes ocultava as torpezas morais e as torturas emocionais. Frágeis, porém, sucumbiam ou eram despidos do poder mediante a mudança dos ventos políticos ou das paixões dos adversários, que sempre vivem em disputas ferrenhas e doentias. Ainda hoje é assim, em todas as expressões comportamentais, das variadas posições apresentadas pela política humana, seja na religião, na sociedade, na ciência, na educação, onde quer que se movimentem as criaturas sonhadoras, vitimadas pelo jugo da sombra. Pilatos representava naquela circunstância o poder temporal, que o amarguraria depois, levando a sucumbir quando destituído mais tarde por outrem mais poderoso, ao sopro das anteriores brisas bonançosas, que se transformaram em tempestades destruidoras. A sua preocupação com Jesus estava assentada no medo de perder a governança, de ser vítima das contravenções que sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos que o vassalavam em expressivo número. Diante daquele homem compassivo, submisso, as suas projeções e receios desapareceram. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada, porque já possuía o mais importante tesouro da paz. Na sua fragilidade,
O condenado se apresentava imbatível, amarrado e livre, lanhado e indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre. Ao mesmo tempo, muito distante das questiúnculas miseráveis da sombra, cuja pergunta não poderia deixar de ser-lhe feita: és, pois, rei? Desejava sabê-lo, dele próprio, porque os seus inimigos o apresentaram como rei dos judeus. Portanto, perigoso. A sua resposta, porém, não deixava dúvida, ao afirmar que o seu reino não era deste mundo. Aturdido com aquela sinceridade e com o seu desinteresse pelas mentiras terrestres, não poderia soprar a curiosidade de saber mais, de dar largas à sombra, tranquilizando-se em seu trono de infantilidade e de jogos que o distraíam com prazeres doentios. Jesus, profundamente livre, elucidou por fim: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. Isto é a chave única, preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. Jesus é o exemplo de ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Todas as suas matrizes arquetípicas vêm da herança divina, nele existente e predominante. A vida futura, portanto, é o delineamento essencial do seu ministério, em razão da consciência da sua realidade, do seu ponto transitório e, desde então, aprisionado ao corpo, mas inteiramente possuído da faculdade de sintonia e contato com essa casualidade. A sua trajetória ela é desenhada aqui na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda a todos, a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas da vida. O seu apostolado fixa-se no objetivo ôntico espiritual, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal que representa aprendizagem, para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida. Em todas as vidas, no esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primitarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela sua transformação moral, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas, que se constituem, assim, elementos básicos para a constatação desse desiderato. Essa meta, que deve ser alcançada, justifica todas as dificuldades e desafios existenciais, explicando a justiça de Deus ante os acontecimentos humanos. A ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande. E ainda hoje existem teimosias existenciais que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus com a missão específica de destruir as barreiras que dificultam a compreensão da essenciabilidade, da existência corporal, das lutas
que devem ser tratadas com otimismo, superando assim cada uma delas os patamares por onde cada um transita buscando mais elevado nível de realização interior. Para aqueles indivíduos, as compensações eram imediatas, como consequência de uma vida saudável ou não, em forma de privilégios ou de desditas, e remotamente examinando a possibilidade de uma variante eterna, de que tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento. Submetidas às revelações proféticas, aos impositivos históricos e culturais das necessidades prementes pelas quais lutavam, não havia realmente preocupação com o mundo causal, com a face espiritual profunda de ser em si mesmo. Por isso, contentavam-se com as suas querelas, ambições, correspondentes resultados terrestres. Em razão desse limite de entendimento, o homem Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor sob todos os pontos de vista, considerado preparando o advento de uma futura nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada assim por Allan Kardec. Jesus é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende ao convencional e habitual de cujo entendimento, e somente assim tem sentido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório e onde fermentam assim as paixões. Ele aceitaria uma coroa de ironia, porque não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior, sem enganos, sem prejuízos. E sua governança permanecia após a morte do corpo físico, sem vicissitudes, sem malquerenças. Além das formulações corriqueiras e comezinhas, está sempre presente a sua realeza, e a todos a bendizem. Conformam-se com ela e pretendem alcançá-la por sua vez, a fim de não experimentar angústia ou perturbação, ansiedade ou até desequilíbrio. O cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas, como pastor gentil, que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor, que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Nele há lugar para condutas extravagantes e existentes. Não há. Claro que não há. Principalmente as exigências descabidas. Antes proporciona a segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo, o amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida, em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino, que a concebeu e que a elaborou. Integrando as moléculas como condição de força, de atração para a formação do conjunto no ser humano,
é o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso, transformando a face áspera do planeta e desgastando as arestas das imperfeições predominando em sua natureza animal, a fim de se revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual. Foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na Terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado sobre o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Sou rei, não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Que possamos refletir nesses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou, com tanta sabedoria, com tanta humildade, com tanto amor. Que ao escolhermos esse caminho de sermos espíritas e de um dia podermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, não esqueçamos que ele, nosso maior exemplo, sofreu as maiores injustiças, as maiores injúrias, sem ter dívida de nada. E nós, que renascemos na grande oportunidade da reencarnação que o Pai nos dá, somos devedores. E às vezes não aceitamos as tribulações oriundas do nosso próprio comportamento e da nossa própria escolha. Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos ter a força de continuarmos a nossa caminhada. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.